ainda cura. Aleluia. Podemos pregar juntos. Amém, Jesus. Vou tentar ser um pouco lenta porque eu falo muito rápido. Amém. A palavra do Senhor na Bíblia, no início, no livro de Gênesis, ela nos conta a história da criação. No capítulo 1, versículo 26, ele nos fala da criação do homem, o qual o Senhor disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. A Bíblia vai dizer no mesmo versículo: e domine sobre ele, e domine ele sobre todas as coisas. Uma coisa que me escandaliza no início desse versículo é que o Senhor, a princípio, ele vem para nos mostrar que o homem já nasce com a condição de poder, domínio e autoridade. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vai contando ao longo da história no livro de Gênesis que a mulher também foi criada e que durante a história o Senhor, ele disse: comem de todo o fruto, mas não do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Gênesis que Adão e Eva pecam. A palavra do Senhor vai nos dizer que por conta do pecado que Adão e Eva eles cometeram, eles sofreram algumas consequências. Antes, Adão e Eva eram seres perfeitos, porque eles eram a semelhança de Deus. Significa que eles não eram vulneráveis à doença. Significa que eles não eram vulneráveis à morte, porque eles eram a imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Adão e Eva eles pecam, eles sofrem consequências, e uma delas é a morte, e a outra a sujeição à enfermidade. Estamos a querer dizer o seguinte: antes a doença não operava sobre a vida de Adão e Eva, mas desde o momento em que eles pecam, a doença passa a operar sobre a vida deles. Estamos a dizer que uma porta foi aberta através do pecado. Ao longo da história, a palavra do Senhor vai nos dizer que o pecado se multiplicou no mundo. Estamos a dizer que doenças que até nem existiam começaram a existir. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor até se arrependeu de criar o homem na terra por conta do pecado que se multiplicou na terra. Aleluia. Vamos a algum lugar, amém? A palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor Deus, ele levantou vários homens. Esses homens eram usados para restaurar a comunicação que o Senhor ele perdeu com o homem. O Senhor levantou Daniel, o Senhor levantou Abraão, o Senhor levantou Noé, o Senhor levantou Moisés. Tudo isso era um plano para que a minha vida e a tua vida fosse restaurada. A palavra do Senhor vai nos dizer que até uma arca foi criada para que ele cresce naquilo que Noé dizia, pudesse alcançar a graça de Deus. Aleluia. Foram muitos e muitos homens levantados com o objetivo de você e eu sermos salvos. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, ele nos ama, amém? E ele não desiste, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor lá no céu, pensando em como fazer para a minha vida ser salva, para eu parar de sofrer, ele pensou a quem eu hei de enviar, como é que eu hei de fazer. Eu vejo Jesus ele dizendo: Papá, tudo bem, os homens que você enviou trabalharam, mas envia-me a mim. Eu imagino Jesus se disponibilizando, sabendo de tudo que ele ia passar, só para você não sofrer mais por enfermidades,
que Maria ela concebeu virgem e foi nos dado o Emanuel, Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele o qual a palavra do Senhor ela diz que foi lhe dado o nome que está acima de todos os nomes. Espera um pouco, a palavra do Senhor nos diz no livro de Jeremias, capítulo 53. Alguém pode me ajudar, por favor? Jeremias capítulo 53. Jeremias capítulo 53. Yes. Então tinha que ser enviado alguém para que você fosse sarado. E a palavra do Senhor ela diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Significa que hoje estou com diabetes ou não, estou com HIV, SIDA ou não, lá na cruz eu já fui sarado. Aleluia. A palavra do Senhor ela nos diz que durante o ministério de Jesus ele operou vários milagres. Curou a mulher do fluxo de sangue, curou o cego de nascença, curou vários homens. E ainda assim ele diz, quando ele vai, ele deixa uma ordem aos seus discípulos: curem, libertem, para te dizer que ele morreu sim, mas a cura não morreu. Ele morreu sim, mas o mandamento não morreu, porque a palavra do Senhor ela diz: tudo pode passar, mas a palavra ela permanece, a palavra ela é viva. Jesus morreu, mas a cura não morreu, até porque quando ele ressuscitou no terceiro dia, que o céu já tinha sido rasgado, o acesso meu e teu para com Deus já era livre. Aleluia. Nos dias de hoje eu vejo muita gente frustrada porque está com dor de cabeça e não crê que pode ser curado. Nos dias de hoje eu vejo uma pessoa frustrada porque tem HIV e não acha que não vai ser curado. Agora me digam, o que é HIV para o nome de Jesus? O que é tuberculose para o nome de Jesus? O que é cancro para o nome de Jesus? Porque a palavra do Senhor ela nos diz: foi lhe dado o nome que está acima de todos os nomes. O que quer te dizer que ainda que sejam 17 anos, você é morado de qualquer doença, não se preocupe. Há um Jesus que ainda cura, há um Jesus que ainda liberta. O que importa é o teu posicionamento. Eu imagino a mulher do fluxo de sangue andando e andando, gastando dinheiro dela, curandeiros para cá, curandeiros para lá, doença não acaba. Eu imagino ela vindo. Jesus vai passar por aqui, deixa eu tomar uma atitude, deixa eu andar por esse caminho. Está cheio, é muita gente, mas eu só quero tocar. A Bíblia ela nos diz, e ele disse: eu só quero tocar, só quero tocar. E ela tocou. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Jesus ele disse: quem me tocou? Quem me tocou? Tem alguém que deseja tocar o Senhor esta noite? Quem me tocou? Meus discípulos responderam: Senhor, há muita gente neste lugar, mas o problema é que o toque dela foi diferente. O toque dela foi acompanhado de fé. O toque dela foi acompanhado de coragem. Aleluia. Aleluia. Eu imagino que muita gente, quando lhe viu ela ir tocar Jesus, coitada, mas ela alcançou. A Bíblia ela nos diz que Jesus disse: a tua fé te curou. Aleluia. Chega de sofrer. Existe um Jesus que cura. Chega de se frustrar.
Eu já sofri muito de cólicas. Já sofri muito de gastrite. E às vezes eu nem me importava. Eu ficava tipo, é uma doença simples. Mas no dia que eu acreditei, no dia que eu conheci a mulher do fluxo de sangue, no dia que eu conheci o meu Jesus, no dia que eu acreditei no meu Jesus, no dia que eu acreditei que Jesus me curou o cego de Cafarnaum, eu mesmo, no dia que eu acreditei que Jesus me libertou o catarego, eu mesmo, eu passei a olhar diferente. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo é o mesmo. Antes, hoje, eternamente. Ele não muda. Ele não muda. Ainda que venha ondas, ainda que venha o ciclone, ainda que venha a Itai, Jesus não. Aleluia, aleluia. Nós temos um Jesus que ainda opera. Nós temos um Jesus que ainda opera. E nós precisamos também de uma igreja que ainda crê. Nós precisamos de um coração que ainda crê. Nós precisamos de um coração que não perdeu a esperança. Estás cansado? Não tem aleluia. Estás ansioso? Estás com depressão? Não tem problema. Porque a palavra do Senhor diz: lançado sobre ele todas as minhas enfermidades, toda a minha ansiedade, pois ele tem cuidado de mim. Se existe uma pessoa que consegue cuidar de mim, é Jesus. Se existe uma pessoa que consegue te proteger, é Jesus. Aleluia, aleluia. Tem um Jesus que cura. E eu quero te apresentar esse Jesus. Se você não sabia que ele existe, eu te apresento o meu Jesus. Eu te apresento o meu amigo. Eu te apresento Jesus Cristo, o Rei da Glória, que morreu na cruz de Calvário pelos meus pecados e pelos teus pecados. Eu te apresento aquele que foi chicoteado. Eu te apresento aquele que na cruz foi entregado. Eu te apresento aquele que sangrou água. Eu te apresento aquele que quando sentiu sede lhe deram vinagre. Meu Jesus pode te curar. Aleluia, aleluia. O meu Jesus ele pode te curar. O meu Jesus ele pode te curar. O meu Jesus ele pode te curar. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Não precisa muita coisa. Não precisa muito. Não somente crer. Não somente confie nele. Jesus. A palavra do Senhor ela diz que quem não tem fé não pode agradar. Como você vai agradar se você não crê nele? Nós temos tantos homens de Deus, temos tantas histórias que nos mostram que Jesus é real. Quem não crê nesta hora aleluia, aleluia, aleluia. O meu Jesus ainda cura. O meu Jesus ainda transforma. Aleluia. E eu te desafio. Experimenta confiar nele. Com teu afeto tamanho de mostarda. Experimenta confiar nele. E você vai ver o que vai acontecer. Experimenta confiar nele. Não faça muito esforço. Simplesmente experimenta confiar. E você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo é o meu.
abençoa, ou ajudasse e eternamente siga por ele. Jesus.